Queridas, então nós vamos... hoje é dia 8, né? Terça-feira, é um meio feriado aqui para Curitiba, né? Para quem mora em Curitiba. E nós vamos continuar o nosso estudo em Efésios, capítulo 3, a partir do versículo 14, que é aquela oração mais poderosa do mundo. Então, nós começamos um pouquinho, né, sobre ela. Eu vou ler de novo com vocês, a partir do versículo 14 até o versículo 21. Quando vocês quiserem fazer uma oração e vocês não souberem o que pedir, né? Esse aqui é um bom caminho, uma boa dica. E esta foi uma oração, né, como nós vimos na terça-feira passada, que Paulo estava numa situação muito difícil e a gente vê que ele não pediu nada para ele, mas ele pediu para os crentes, ele pediu para nós, né? E ele podia ter pedido pelo menos, né, uma comidinha quente, né? Uma noite tranquila de sono, né? Que recebesse alguma visita, né? Dos irmãos na fé para confortar ele. Não pediu nada disso. Mas ele pediu coisas incríveis, né? Então vamos ler, me acompanhem a partir do versículo 14, Efésios, capítulo 3, a partir do versículo 14, então eu vou ler lá. Por esta causa, né, a gente já viu que esta causa que ele fala é com relação ao começo do capítulo 3, né? Quando a gente lê que Paulo foi constituído ministro desse evangelho, né? De Jesus que nos liberta. E porque Jesus quebrou, né? As barreiras, né? Oi, Laurinha, estamos te vendo. Quer ficar aqui, Carlinha, para elas também te verem? Olha só quem está aqui comigo. Pode vir para cá. Olha lá. Oi, Laura. Vamos ver você, querida. Vai sarar, vai ficar bem. Fica calma, que tá tudo certo. Tem que falar baixinho por causa do Nicolás, né? Pode sentar aqui. Então a gente viu, né, que graças, né, ao Evangelho que nos liberta, né? Nos liberta do império das trevas, pela graça de Jesus Cristo. Por isso, por causa disso tudo, ele pode começar aí no versículo 14, por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Então, lembrando aí, quando ele fala da família do céu, quer dizer, aqueles santos, os crentes que já foram para o céu, estão lá no paraíso com Jesus, né? E nós aqui, que ainda não morremos, né? Estamos vivas aqui na terra. Então, ele fala que ele se põe de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu espírito no homem interior. E assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja glória na Igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Então,
que nós vamos ver especialmente hoje? Nós vamos ver a partir do versículo 16, 4 pedidos de Paulo, 4 pedidos que ele faz. Então, ele começa suplicando por poder interior, ele suplica por aprofundamento no amor fraternal, ele suplica por compreensão do amor de Cristo e ele suplica pela plenitude de Deus. Então, a gente vai falar bem detalhadamente o que são esses pedidos, né? Porque a gente sabe que quando a gente ora de acordo com a vontade de Deus, ele nos ouve. Então, é muito bom para nós conhecermos esses 4 pedidos, porque são pedidos que a gente pode fazer sempre para Deus, por nós, pelos nossos amigos, pelas nossas irmãs, pelos nossos familiares, pelos nossos irmãos na igreja, sabendo que Deus vai responder para nós, com toda a certeza, né? Então, antes de nós falarmos nesses 4 pedidos, eu gostaria de que vocês olhassem lá para o versículo 19, né? O finalzinho do versículo 19 é o ápice, né? O ápice desse pedido. É quando ele fala que ele faz todos esses pedidos, ele começa a oração reconhecendo quem Deus é, e finalmente, no versículo 19, ele diz: para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Quer dizer, todo esse pedido, né, é um pedido que vai lá degrau a degrau, para que finalmente, né, o objetivo final da oração é que a gente esteja cheio de Deus. Vocês já imaginaram ser cheia de Deus, cheia da plenitude do nosso grande Deus? Que religião, gente, nesse mundo fala, ensina que você pode pedir para ser cheia de Buda? Não. Ser cheia de Maomé? Não. Ser cheia de quê? Ser cheia de Deus. Gente, cheia de Deus, né? E a gente pode pedir isso, né? E quanto mais a gente tiver Deus, né, dentro do nosso interior, mais a gente vai ter uma vida de poder. Por isso que ele pede lá, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder. Então, essa é a primeiro pedido, a primeira súplica dele. Ele suplica que a gente tenha poder interior, né? Poder interior. E interessante que vocês vão ver lá que ele pede segundo o merecimento da Cláudia, segundo o merecimento de cada uma de nós, é isso? Ah, se a Rosana for boazinha, então Deus vai dar poder, é isso? Não. Se a Ed fizer tudo que eu mando, aí ela vai ter poder. É isso? Não. Olha só a condição. Segundo a riqueza da sua glória. Gente, vocês já pensaram no tamanho da glória de Deus? De quão rico Deus é? Então, Paulo roga, não segundo os nossos merecimentos, não pensando, ai, olha, a Cláudia está caminhando direitinho lá com Deus, sabe? Aquelas mulheres lá do estudo bíblico, eu estou vendo que elas estão indo na reunião toda terça-feira. Vou começar a dar um pouquinho de poder para elas. Não é isso, né? Não tem nada que a gente possa fazer que vá fazer com que Deus não ouça a nossa oração quando a gente pede fortalecimento interior, porque é mediante o Espírito Santo. É claro que a gente vai ver depois que a partir do capítulo 4 de Efésios, né, que é exatamente ali começa a segunda metade de Efésios, a gente vai ver que para a gente usufruir desse poder interior,
a gente vai ter que tirar muita coisa errada na nossa vida. A gente vai ver que tem muita coisa errada. Até se vocês derem uma espiadinha, né? Não vou falar sobre isso hoje, mas vamos dar uma espiadinha rápida, só para vocês entenderem o que eu estou falando. Porque até aqui, até o capítulo 3, Paulo, ele está assim, bem teórico, né? Mas a partir do capítulo 4, ele começa a ficar bem prático. Aí ele começa lá, ó. Rogo-vos, pois eu, capítulo 4, só para a gente dar uma espiadinha. Ele começa assim, olha, que vocês andem do modo digno da vocação, né? Quer dizer, é você andar como uma crente e não como o pessoal aí do mundo anda, né? Aí ele começa lá no versículo 2, andando com humildade, mansidão, longanimidade, que é paciência, suportando-vos uns aos outros em amor. E é difícil nesses dias de pandemia, hein? Você fica lá fechado, sempre com aquelas pessoas lá, sempre com o marido, com os filhos em casa, né? Laura, o bebezinho chorando, né? O Juan ali, Maria Luísa com a casa cheia, né? Com os netos, com os filhos. Às vezes a gente se estressa, a gente está cansado, porque a gente trabalha sem parar, né? E parece que nunca acaba o trabalho. Sempre tem louça suja na pia, sempre tem roupa para lavar, sempre tem comida para fazer. Aí você arruma toda a comida do almoço, já tem gente sujando o copo, fazendo não sei o quê, derramando coisa. Não para, né? E ele fala, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando por preservar a unidade do espírito, né? No vínculo da paz. E a gente vê que mesmo a gente não estando convivendo com os irmãos da igreja, a gente consegue ver briguinhas pelo WhatsApp, não é? Brigas, palavras mal pensadas pelas redes sociais, gente. Isso estressa a gente. Então, olha quanta coisa, né? Para que a gente seja fortalecido, para que a gente consiga viver essa vida digna, né, diante de Deus, a gente precisa dessa infusão interior, desse enchimento de poder nos capacitando, né, para que a gente seja tomada da plenitude de Deus. E uma vez que a gente tem a plenitude de Deus, né, tem um outro versículo na Bíblia que diz que nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Então, para que a gente seja capacitada a viver cheia do Espírito Santo, mostrando, né, o fruto do Espírito na nossa vida, que é amor, paz, alegria, né? Lembra que a gente estudou? Amor, alegria, paz, paciência, bondade, né? Domínio próprio, mansidão. Para que a gente tenha tudo isso, a gente precisa estar cheia do Espírito Santo. Por isso que essa oração é tão importante. Então, voltando lá para a nossa oração, né? Então, Paulo começa lá, né? Então, o que ele pede a Deus? Primeiro, ele não está pedindo que haja mudança nas circunstâncias dele, em relação a si mesmo, né? Nem em relação aos outros. Ele ora pedindo poder, né? Ele não pede alívio dos problemas, mas ele pede poder para enfrentar os problemas. Veja, gente, isso não seria tudo que a gente precisa hoje? Olha, nós estamos atravessando essa pandemia, né? Como a Carla colocou aqui no pedido de oração, tem gente que está pirando, né? Tem gente que está enlouquecendo, tem gente que está perdendo o bom senso, tem gente que está se pegando nas picuinhas. Ai, meu Deus, abaixou um pouquinho, a máscara escorregou, apareceu o nariz. Aí eu vou descer aqui no meu elevador, eu tenho que pôr a máscara, mas eu vou levar o lixo, eu esqueço. Aí tem gente... Aí daqui a pouco já vem lá, olha, tem gente esquecendo, tem que usar máscara. Gente, tudo bem. Então, a gente também não pode, né? Tem pessoas que... Nós temos Deus, né? A gente sabe que quem cuida de nós é Deus, mas tem pessoas que não
tem. A gente tem que entender que elas têm medo mesmo, né? E o que Paulo... Então, tem gente assim pedindo, ai, que passe logo essa pandemia, que Deus envie uma super vacina para que ninguém mais fique doente de Covid, né? A gente pode pedir isso, eu não estou falando que a gente não pode. Mas o mais importante é nós pedirmos poder. Poder para suportarmos essas condições difíceis, né? Poder para Rosana suportar as tribulações, né? As dificuldades com relação ao restaurante, à pizzaria, tudo mudou, né? O foco da Rosana não era ficar entregando, né? Pizza, né? Delivery. Ela tem um salão maravilhoso, lindo, espaçoso, arrumado, que nós mesmos já tivemos quantas vezes lá, né? Momentos alegres, né? Momentos descontraídos na pizzaria abençoada da Rosana. E ela agora não pode mais receber as pessoas. Quantas pessoas foram lá, comemoraram datas especiais, aniversários, né? E o que Paulo diz que a gente precisa fazer no momento desse? É que pedir poder interior para suportar essa situação. E ele fala que esse poder vem a partir segundo a riqueza de Deus, né? Segundo a riqueza de Deus. Então, o poder, gente, é concedido pelo Espírito Santo. Por isso que ele fala, mediante o seu Espírito no homem interior, no nosso íntimo, né? Então, é o poder do Espírito Santo, ele é evidência de que nós somos capacitados para a vida. Por isso que lá em Atos, capítulo 1, versículo 8, né? Jesus fala lá para os discípulos permanecerem em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos do poder. E qual era esse poder que eles seriam revestidos? Do Espírito Santo, né? Que daí a gente sabe, né, toda a história, o dia de Pentecoste, quando o Espírito Santo desceu pela primeira vez, né? E foi um poder tão incrível, né? Que as pessoas que estavam próximas ali ao cenáculo onde eles estavam reunidos, eles começaram a ouvir aqueles irmãos glorificando a Deus nas línguas maternas deles, né? Já pensaram nisso? Então eles começaram a ouvir Deus ser glorificado. Então imagine se tivesse um japonês aqui, passando por aqui, né? Pela minha rua, né? Ele ouvir Deus sendo exaltado em japonês, um russo, um chinês, um haitiano, né? A gente tem bastante haitiano aqui em Curitiba, venezuelanos, né? A Laura passando, ela ia ouvir em espanhol, né? Em espanhol, no sotaque da Colômbia, né? Com as palavras, com o dialeto próprio da Colômbia. Não é incrível isso, né? Alemão, né? Aqui a gente também no sul tem bastante alemão, polonês, eles ouviriam nas suas línguas, né? Então, esse é o poder que marcou ali. Se vocês, meninas, faltam 5 minutos, né? Daqui a pouco eu aviso para vocês quando a gente sai e entra de novo. Abram comigo lá em Romanos, capítulo 8. Lembra que eu falei que esse capítulo 8 de Romanos é o capítulo do Espírito Santo, né? Romanos capítulo 8, versículo 9. Olha só, eu vou ler. Vós, porém, não estás na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em nós. Por que ele ainda dá um vírgula, se de fato o Espírito de Deus habita em vós? Porque o Espírito Santo é a evidência da nossa salvação. É o Espírito Santo que nos capacita a vivermos de uma forma que agrade a Deus, né?
Então, é isso que ele fala, que vocês, né? Nós não estamos na carne, né? Nós estamos no Espírito. Se o Espírito realmente habita em nós, então nós vivemos no poder do Espírito. Jesus, gente, ele realizou o ministério dele todo sob o poder do Espírito Santo. Vamos abrir lá rapidinho, só para a gente relembrar? Lucas, capítulo 4, versículo 1. Lucas, capítulo 4, versículo 1. Apesar de que a gente sabe que Jesus era o próprio Filho de Deus, mas ele veio em carne e ele realizou o ministério dele aqui nessa terra sob o poder do Espírito Santo. Olha, se Jesus fez tudo o que fez sob o poder do Espírito Santo, quem somos nós para não buscarmos este poder? Né? Temos que orar por ele todo dia. Acho que antes de levantar da cama, a gente já pode começar a orar pedindo pelo poder de Deus, né? Olha lá, Lucas capítulo 4, versículo 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Isso aí foi logo depois do batismo, né? Que ele foi batizado por João Batista e ele cheio desse Espírito Santo, né? Lembram que apareceu uma voz do céu, né? Que era Deus falando, uma pomba simbolizando o Espírito Santo, né? Então ali a gente viu a Trindade, né? E depois, olha lá no versículo 14, desse mesmo capítulo 4 de Lucas, fala assim, olha. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Isso aí foi depois de Jesus ter sido tentado no deserto, para onde ele foi levado pelo Espírito Santo, ele voltou, e aqui, ó, a palavra de Deus registra, porque é importante para nós sabermos disso, que foi no poder do Espírito Santo que Jesus regressou para a Galileia. Depois, se vocês abrirem lá em Atos, capítulo 10, versículo 38, Atos 10, 38, fala assim, ó. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo. Na verdade, esse versículo aí faz parte daquela passagem em que Pedro ele recebe uma visão de Deus e depois ele recebe 2 homens mandados de Cornélio que vão lá bater na casa onde ele estava se hospedando, chamando ele, né, para ir pregar lá para um gentio, né? Pela primeira vez estava indo para o gentio. Ele foi lá, pregou e ele fala assim, olha, ele mesmo fala que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, né? Então, isso faz parte daquele sermão que ele pregou lá na casa de Cornélio, que todo mundo, né, aceitou Jesus, todo mundo foi batizado e eles também receberam o Espírito Santo. E olha, nossa, Pedro, eles também receberam o poder do alto, né? Porque eles achavam que só os judeus teriam direito a isso. Graças a Deus, a gente já aprendeu que Jesus veio para unir todos os povos, né, no próprio corpo dele, né? Então, a gente precisa, meninas, sermos fortalecidas deste poder, porque nós somos fracas. Nós somos fracas, o diabo é astuto, o nosso homem interior precisa e depende desse poder do alto. Queridas, está terminando? Eu quero voltar, né? Cliquem lá. E aí eu quero terminar esse pedido de poder, tá bom? Até daqui a pouquinho. Cliquem lá de novo.